Unibanco. Aqui seu dinheiro é bem tratado, cresce e rende. Unibanco oferece Jornal Nacional. A Agência de Aviação Civil decide fazer auditoria na TAM. A situação se normaliza nos aeroportos, mas os passageiros enfrentam agora problemas com o extravio de bagagem. Uma revelação do Fantástico. 2 aviões quase se chocaram no momento do pouso na semana passada. Controle do Rio, Varig 2435. Aproximação para o Rio de Janeiro, quase colisão com a aeronave do GEV. E a aeronáutica anuncia que vai investigar o que chama de suposto incidente. O Papa celebra a missa Urbi et Orbis no Vaticano. Tempestades matam na Indonésia 2 anos depois da tsunami. Um dos países mais pobres do mundo bombardeia o vizinho na África. O presidente Ahmadinejad ameaça países que aprovaram punições ao Irã. Israel reduz as restrições a palestinos na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Morre o criador da Soul Music, James Brown, um artista que revolucionou a música em mais de meio século de carreira. No Brasil, o adeus é a Braguinha. O letrista do clássico popular Carinhoso é sepultado no Rio. Nossos repórteres mostram o trabalho solidário de brasileiros que venceram no esporte. E no Paraná, a menina que derreteu o coração de um Papai Noel campeão. 25 de dezembro. O Jornal Nacional está começando agora. Boa noite. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, começa amanhã uma auditoria na TAM para saber os motivos dos atrasos e cancelamentos de voo da companhia nos últimos dias. Também amanhã a ANAC começará a fiscalizar o sistema de reservas de todas as companhias aéreas para acompanhar as vendas de passagens para o feriado do Ano Novo. O objetivo é evitar que as empresas vendam mais bilhetes do que a capacidade dos aviões. Centenas de brasileiros que foram aos aeroportos ontem à noite não conseguiram chegar em casa a tempo para a festa do Natal. A impotência diante de um balcão decorado para a festa. Os filhos do empresário esperam no chão. A família vinda dos Estados Unidos não consegue chegar a Curitiba. Eu não quero se acomodar no hotel, eu quero ir para minha casa, entendeu? Na base do improviso, a companhia tentou acomodar os passageiros, mas deixou muita gente para trás. Não tem um funcionário da TAM para poder informar. É uma vergonha o que a TAM está fazendo com os passageiros. Muitas dessas pessoas se organizaram para passar o Natal com a família. Algumas delas compraram as passagens com antecedência e pagaram à vista. Perto da meia-noite, começaram a receber as más notícias. Há 13 anos que não vou da minha cidade. Quando vou, acontece isso. 2 hotéis, passar a noite de Natal no hotel. É uma falta de respeito. É a primeira viagem de avião do pedreiro José Augusto de Oliveira. Vai com a mulher e os 2 filhos. De São Paulo a Ribeira do Pombal, no interior da Bahia, seria 1 dia e meio de viagem de ônibus. Custo total R$ 1.300. De avião ele pagou R$ 1.000 e não contava com o caos no aeroporto. Que hora? 3h30 da manhã. Estava previsto para sair às 10h15. Fazer o quê? Ninguém tem nada a fazer? Mas foi pior para o comerciante de Goiânia, que há 2 dias tenta chegar em Maceió. Será mais uma noite no hotel, só que desta vez sem a bagagem, que foi na frente. Quero saber se eles vão arcar com a roupa, eu posso comprar roupa também, vou vestir a mesma roupa, vou tomar banho e vestir a roupa suja. A família Silva também ficou presa no meio do caminho e longe dos parentes que organizaram a ceia em Fortaleza. O voo deles, marcado para as 10h15 da noite, foi remarcado para as 5 da manhã. Feliz Natal. Hoje, segundo a ANAC, até o fim da tarde foram cancelados 237 voos em todo o Brasil e 169 saíram com atraso de mais de 1 hora. E depois dos piores dias de confusão nos aeroportos, os passageiros têm que resolver agora um outro problema: localizar a bagagem perdida. Só no Aeroporto Internacional do Rio são mais de 200 malas extraviadas. A espera hoje foi por outro motivo: precaução. Este casal chegou com mais de 24 horas de antecedência para embarcar para Lisboa.
preferiu vir de ônibus de Brasília. Nós dispensamos o voo e tivemos um gasto extra com passagem via terrestre para tentar embarcar. Nesta segunda-feira de Natal, poucos passageiros circularam pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio. Nada de grandes filas, nem de estresse. O único vestígio da confusão dos últimos dias estava aqui, no setor de bagagens extraviadas nos voos da TAM. No meio de mais de 200 malas, o turista americano tentava encontrar a sua. Ele viajou de São Paulo para o Rio num avião da FAB. A mala, ninguém sabe que rumo tomou. Here, I haven't found it. Em São Paulo, depois de mais de um dia de buscas, esta mulher conseguiu localizar a mala. Lavei, vesti e passei o Natal com a roupa do corpo. A direção da TAM prometeu entregar todas as malas aos donos até o fim desta noite. Apesar da tranquilidade de hoje, muitos passageiros continuam preocupados. Quem tem viagem marcada para o Réveillon teme mais atrasos e confusões nos aeroportos. E o que ninguém quer é começar o ano cansado de tanto esperar. A TAM garante que não há motivos para preocupação. Eu afirmo, sem sombra de dúvida, que o brasileiro e os nossos passageiros, a quem nós gostaríamos de público de pedir desculpas pelo ocorrido, que terão um ano novo melhor do que o que aconteceu no Natal. Já são mais de 20 horas de espera em vários aeroportos. A família de Porto Alegre só pensa agora em chegar às praias do Rio Grande do Norte. A preocupação com a volta, marcada para o dia 2 de janeiro, fica para depois. A gente nem quer pensar nisso, né? Já passou do limite. O Fantástico de ontem acrescentou mais um caso à lista de situações de alto risco no tráfego aéreo brasileiro. Um erro que quase virou tragédia. O programa obteve com exclusividade gravações de conversas captadas por rádio. 2 aviões quase se chocaram no momento do pouso. Quarta-feira passada, 20 de dezembro, Aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro. A gravação de um diálogo entre pilotos da Varig e controladores de voo pelo rádio mostra o risco de acidente porque passaram um Boeing 737 e um bandeirante da Força Aérea Brasileira. Controle do Rio, Varig 2435. Aproximação para o Rio de Janeiro, quase colisão com a aeronave do GEIV. GEIV é um grupo especial de inspeção em voo da FAB. Começa uma discussão que é encerrada pelos pilotos. Senhor, a fonia não é o local para nós discutirmos. Amigo, um minuto que nós estamos arremetendo, depois a gente discute, tá? Arremeter é uma manobra brusca em que o piloto desiste de pousar e volta a subir. O Boeing da Varig e o bandeirante da FAB estavam pousando ao mesmo tempo e na mesma pista. Os controladores suspeitam da falta de experiência de um colega. Vocês chegaram a entrar em contato com o controle? Perguntamos, ele tá, não sei se o rapaz está lá novo, o que está acontecendo, o manual que eles estão botando, se o rapaz também está perdido, quem está lá não sabe o que fez, está dizendo assim, também não sabe o que fez, não podia ter feito extraoficial, foi feito para que isso não aconteça de novo. Para o diretor do Sindicato dos Aeronautas, o incidente não deixa dúvidas. Deixa perceber que houve uma situação de conflito de tráfego aéreo, trazendo um grande perigo de colisão entre 2 aeronaves, uma aeronave da Varig e uma aeronave do Grupo de Eletrônica e Inspeção ao Voo, uma atividade da Força Aérea ligada à proteção ao voo. Hoje o Ministério da Defesa informou pela assessoria que não vai se pronunciar porque não comenta assuntos técnicos. A Infraero, responsável pela torre de controle do aeroporto Santos Dumont, disse que precisa de mais tempo para analisar o caso. E a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, afirmou não ter responsabilidade porque se trata de controladores militares. Agora há pouco, a Aeronáutica declarou em nota que iniciou uma investigação sobre o que chama de suposto incidente. A Varig afirma que o procedimento adotado pelo comandante do avião estava dentro dos padrões aeronáuticos de segurança e que isso, segundo a Varig, garantiu a eficiência da operação. A seguir, 2 anos depois da tsunami, tempestades matam 80 pessoas na Indonésia. O Brasil se despede do compositor Braguinha. Páginas da vida. Alex descobriu que Marta recebeu uma valiosa quantia de Léo. Você faz o que você quiser, Marta. Mas eu não vou permitir que você venda o meu neto. Nem por 1 milhão, nem por 100 milhões. Só que desta vez,
ele não vai perdoar e decide acertar as contas com sua mulher. Se você fizer isso, eu te mato. Nesta segunda, depois do Jornal Nacional, tem as emoções de Páginas da Vida. Jatos militares da Etiópia bombardearam 2 aeroportos da Somália controlados por uma milícia. Os ataques atingiram o aeroporto internacional da capital Mogadíscio e outro em Baledogle, no sul da Somália. A União das Cortes Islâmicas é uma milícia que luta contra o governo interino da Somália e a Etiópia apoia este governo. Autoridades etíopes acusam o grupo de estar envolvido com a rede terrorista Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Por isso, a Etiópia se considera ameaçada pela instabilidade no país vizinho. A ONU estima que 8.000 soldados etíopes participaram dos ataques na Somália. A Liga Árabe expressou profunda preocupação com o conflito e pediu um cessar-fogo imediato. A União Africana convocou uma reunião para depois de amanhã para discutir como evitar uma escalada militar na região. O presidente do Irã rejeitou a resolução do Conselho de Segurança da ONU que pune o país por suas atividades nucleares. Mahmoud Ahmadinejad chamou o documento de um pedaço de papel rasgado com o qual querem assustar os iranianos. E disse que os países que votaram a favor da resolução vão se arrepender. O parlamento do Irã também condenou o documento e determinou que o governo reavalie a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica, que inspeciona as usinas nucleares iranianas. Soldados britânicos no Iraque mataram 7 homens armados e destruíram uma delegacia onde ficavam presos que cometeram crimes graves em Basra. Os soldados teriam recebido informações de que prisioneiros estavam para ser executados ali. Um porta-voz do exército britânico chamou o local de Academia do Crime. O prédio foi demolido com explosivos depois do ataque realizado por 1.000 soldados hoje de manhã. O Conselho Provincial de Basra declarou que a invasão foi uma provocação e reclamou de não ter sido informado com antecedência sobre a operação. O primeiro-ministro israelense Ehud Olmert determinou hoje a redução de restrições impostas aos palestinos da Cisjordânia e da faixa de Gaza. A decisão tem o objetivo de reforçar a ala moderada do governo palestino do presidente Mahmoud Abbas. Foi aprovado o desmantelamento imediato de 27 postos de controle militar na Cisjordânia, que funcionam como barreiras físicas destinadas a limitar o tráfego de veículos palestinos no próprio território. Olmert também aprovou um aumento do fluxo de produtos e mercadorias da faixa de Gaza para Israel. Centenas de peregrinos comemoraram o Natal em Belém, a cidade da Cisjordânia, onde Jesus nasceu. O presidente palestino Mahmoud Abbas participou da missa tradicional da meia-noite na Igreja da Natividade. Autoridades locais disseram que entre 8 e 10 mil peregrinos estão em Belém neste Natal. Mas os moradores e comerciantes consideraram as estimativas altas. Segundo eles, a maioria dos visitantes é de árabes israelenses e não de peregrinos estrangeiros. No Vaticano, Bento XVI, em seu segundo Natal como Papa, pediu novos esforços para levar paz ao Oriente Médio e à África. O apelo foi na mensagem de Natal aos peregrinos, como mostra a reportagem da correspondente Ilse Scamparini. Uma mensagem de Natal com uma grande interrogação. Da sacada da Basílica Vaticana, o Papa Bento XVI indagou aos católicos se para os homens e mulheres do terceiro milênio, um Salvador teria ainda algum valor ou significado. O Papa citou uma humanidade que chegou a outros planetas, que venceu desafios tecnológicos que pareciam insuperáveis e decifrou até os códigos do genoma humano, mas que ainda padece de fome e miséria, que sofre com guerras e terrorismo. Esta humanidade, disse Bento XVI, precisa de ajuda. O Papa voltou a condenar a eutanásia e criticou também o consumismo sem limites. Lembrou os que vivem explorados e insultados na sua dignidade e os que são vítimas do ódio racial ou religioso. Bento XVI pediu paz no Iraque, no Líbano e falou do seu desejo de visitar a Terra Santa. Nesta madrugada, na Missa do Galo, Bento XVI usou a imagem do menino Jesus na manjedoura para lembrar o sofrimento das crianças pobres e daquelas que são obrigadas a combater como soldados em nações violentas. 10 mil pessoas assistiram a uma das mais antigas celebrações do cristianismo. Morreu nos Estados Unidos aos 73 anos o cantor James Brown,
O inventor da soul music, com um estilo teatral e irreverente, ele influenciou músicos durante os últimos 50 anos. É o que mostra de Nova York o correspondente Roberto Kovalik. A última imagem pública de James Brown é a de um Papai Noel sem a fantasia, distribuindo brinquedos para as crianças. Um bom velhinho de 73 anos, afável e tranquilo, como raramente foi durante toda a vida. Senhor Dinamite foi um dos apelidos que ganhou porque botava para quebrar no palco e também na vida particular. Foi assíduo frequentador de delegacias por posse de drogas, por bater na mulher, ameaçar desconhecidos e até por assalto à mão armada aos 16 anos de idade, crime que o levou a passar 3 anos na cadeia. James Brown nasceu muito pobre e quando criança trabalhou colhendo algodão e engraxando sapatos. James Brown tinha um show marcado no Réveillon aqui neste teatro. Nova York foi uma cidade importante na carreira dele. Em 1962, embora já tivesse gravado alguns sucessos, ainda era pouco conhecido do grande público e teve que pagar do próprio bolso para se apresentar num teatro aqui da cidade. O que mostrou no palco marcou a história da música. O jeito de dançar era revolucionário, a energia contagiante. Mick Jagger se inspirou nele, Michael Jackson o imitava. Gospel, soul, funk, rock, reggae, hip hop, todos esses gêneros foram influenciados por James Brown. Um dos sucessos, Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, ou Diga Bem Alto, Eu Sou Negro e Tenho Orgulho Disso, tornou-se uma espécie de hino na luta dos negros por igualdade. Outro sucesso inesquecível foi Sex Machine. James Brown calculava que, por causa dos erros que cometeu, perdeu tudo que tinha 3 vezes. Mas recuperou tudo de novo, graças a uma capacidade de superação fora do comum e a um talento